do livro Vinha de Luz, capítulo 43, de 180, Vós, portanto, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 43 de 180. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa, a vítima será libertada, o doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber, de antemão, quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância, e caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós juntamente para estudar o capítulo Vós, portanto. Este título foi dado por Emmanuel para esta passagem anotada pelo discípulo Pedro em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Ele escreveu: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. É interessante nós sabermos corretamente o significado de algumas palavras. A palavra
A palavra abomináveis significa aquele que tem a característica de ser detestável, que pode dar repulsa, pavor, terror nas pessoas outras. E arrebatados é levado à força, com violência. E a palavra descaiais seria baixeis, aquele que cai na sua firmeza. Desta feita, nós podemos entender que, embora Emmanuel vai nos explicar com a sabedoria que lhe é peculiar, mas o chamado de Pedro é para que vós, portanto, amados, isto é, ele estava falando com aqueles que conheciam o Evangelho de Jesus. Por isso que ele diz, sabendo isto de antemão, já sabem. Mas que eles pudessem se guardar através dos enganos dos homens abomináveis. Esses homens que têm essas características de não ser homens bons. E se caem na conversa dessas pessoas, serão, juntamente com eles, arrebatados. Ou seja, serão levados à força, com violência. E aí é que vai, então, abaixar a sua firmeza. Porque eles acreditaram nesses homens abomináveis. E Emmanuel começa a nos explicar aqui. Diz ele, o esclarecimento íntimo é inalienável, tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. A palavra inalienável significa que não pode ser vendido ou então cedido, dado para uma outra pessoa. Isto é, esse tesouro que é o Evangelho de Jesus, que a cada um estuda e pratica, ele é um tesouro íntimo. Não tem como ele dar ou ele vender para outra pessoa. É isto que Emmanuel está dizendo. Nesta outra parte, ele diz assim, o mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis, que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião, e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas, com eles arrebatadas, às surpresas da morte, e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Emmanuel está dando uma informação, que o mundo está cheio de enganos, enganos que são provocados por esses homens abomináveis. Porque eles estão, de acordo com Emmanuel, estão no campo da política, da ciência, da religião. E eles ergueram criações chocantes. Ou seja, coisas esdrúxulas, coisas que estão fora do Evangelho de Jesus, completamente fora. E Emmanuel diz que esses espíritos menos avisados, esses espíritos que não preocupam em vigiar aquilo que vem para ele, são milhões, essas almas, que são arrebatadas às surpresas da morte. Isto é, elas são enganadas o tempo todo, e quando chega no tempo da morte, aí elas estão totalmente desequilibradas e passam para o plano espiritual desta forma. Ele continua dizendo que, do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Vejam bem a colocação dele, é interessante. Ele diz, do cume falso de suas noções individualistas, eles estão com uma pretensa verdade, que na verdade não é verdade. Eles estão vivendo aqui encarnados. E de uma hora para outra precipitam-se, ou seja, caem de espinhadeiros. Porque uma vez que desencarna,
eles veem que nada daquilo era verdade. Era tudo mentira. E aí é onde eles perdem a firmeza e a luz. Olha que coisa. Nesta outra parte, ele continua dizendo que grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Ele está dizendo que uma parte, que é um grande número, dessas criaturas imprevidentes que foram enganadas por essas pessoas abomináveis, elas encontram ali um socorro justo, diz ele, porque eles não sabiam a verdadeira situação. Diz ele que não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Isto é, eles foram enganados. Eles foram enganados. Esses homens foram pessoas que tinham normalmente uma oratória bonita, não é? E isto vai enganando as pessoas. Mas aí Emmanuel diz que semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. Então, a nós que conhecemos o Evangelho de Jesus, de antemão, ou seja, nós já conhecemos. Então, essa benemerência, ou seja, esse socorro que poderíamos ter no plano espiritual, nós não vamos ter, porque nós já conhecemos. Então, se nós caímos, é porque nós caímos de livre, espontânea vontade. Então, para nós vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil, porque nós não fomos enganados. Nós caímos porque queríamos. Nessa outra parte, ele continua explicando, dizendo que o aluno do Evangelho, que somos nós, somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Olha, está sendo bem enfático. E é verdade. Porque nós temos o conhecimento, então se nós cairmos numa situação desta, é porque nós queremos. E ele diz que essas criaturas que sabem sobre o Evangelho e caem em deploráveis equívocos, rodopiará. Por isto mesmo, em torvelinhos das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. Se cairmos, e conhecendo o Evangelho como conhecemos, nós vamos ficar muito tempo ali sofrendo nas sombras. Porque nós fizemos a opção. E ele ainda diz, o ignorante alcançará a justificativa. Ou seja, aquele que ignorava, que não sabia, alcança a justificativa. A vítima será libertada. Ou seja, aquele que foi enganado, que era uma pessoa que acreditou naquele homem abominável, ele vai ser libertado. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Então, a pessoa que estava doente e acreditou naquilo que ele disse, ele vai receber a enfermagem e o remédio. E ele volta a dizer sobre nós. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu, todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber, de antemão, quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância, e caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Então, nós, para cairmos numa situação dessa, é como ele colocou, é porque nós queremos. Nós estamos fazendo escolha. E com o nosso conhecimento que já temos, se nós cairmos numa situação dessa, nós vamos sofrer bastante. E aqui Emmanuel faz a conclusão.
É uma lição simples, simples demais, que nos coloca uma responsabilidade cada vez maior. Porque quando nós éramos ignorantes, nós ignorávamos todo o conhecimento que temos hoje, e a gente era levado pelas pessoas que tinham o conhecimento, leitura e outras coisas mais, então o sofrimento não tinha. Então, havendo engano, ali a gente não teria esse sofrimento, mas em sabendo, a responsabilidade é nossa. Tem um exemplo que é interessante e que cabe muito bem nesta lição. Suponhamos, comparando duas pessoas. Uma pessoa que mora na roça, antigamente, né, morava na roça, vivia ali, não saía dali, não sabia ler, não sabia escrever, e essa pessoa começava a fumar o fumo de rolo, aquele fumo de corda, como dizem, e a palha. Então fazia o cigarro ali e pitava, como diziam. E ali pitava para espantar ali os mosquitos e tal, e possivelmente dava umas tragadas. Esta criatura possivelmente vai ter um problema pulmonar e vai morrer, não é isto? Em chegando no plano espiritual, ela não sabia dos males que o fumo fazia, não é assim? Desta forma, ela vai ser ajudada. Ela vai ser ajudada, porque ela ignorava. Ela era analfabeta, não sabia de nada. Agora, suponhamos um médico que fuma. Olha, essa pessoa sabe perfeitamente, mais do que ninguém, que o cigarro vai fazer mal para ela. Que o cigarro vai abreviar a sua vida na Terra. Se ele tem uma projeção para viver 80 anos, por exemplo, ele vai viver 60. Não é assim? Então, quando essa criatura desencarna, embora não saiba do Evangelho de Jesus, mas ele sabia da parte de medicina, da fisiologia do corpo humano. Então ele vai estar como se fosse uma pessoa suicida, porque ele sabia dos males. Ele podia não acreditar na vida após a morte, mas isso não tem problema. Ele abreviou a vida do mesmo jeito. Então é isto, meu querido amigo, minha querida amiga. E espero que nós possamos estar vigilantes para não cairmos nessas tentações. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.